a doutrina espírita, ela tem nos seus preceitos, né, que a gente deve se adequar àquilo que a ciência for trazendo de novidades, né? É algo nesse sentido. Eu vou trazer, claro, aqui as citações para ficar mais claro. E aí eu falei nesse comentário meu que, às vezes, a gente não considera ciências humanas como ciência. Porque, às vezes, você aceita muitas contribuições da biologia, da astrologia, da química, de várias outras áreas científicas, da medicina principalmente, né? Porque acho que a medicina, os médicos que estiverem aqui vão concordar comigo que a medicina é um dos grandes poderes da humanidade, né? O biopoder, eu acho que é muito forte. O Michel Foucault chama de micropoder, né? Esse biopoder. Mas a ideia não é essa de fazer ativismo, é de trazer essas contribuições. Até porque, quando se fala de ciências humanas, principalmente associadas à sociologia, nós vamos ver no decorrer da minha fala que a gente não tem uma única forma de ver, né? A minha professora está aqui, ela foi coordenadora do curso quando eu estava fazendo psicologia na UENC, e ela vai saber melhor do que eu, né, essas questões que eu vou falar aqui hoje. Mas a questão por exemplo, em psicologia, a gente tem, no mínimo, 5 formas de abordar diferentes, né? Que quando você sai da faculdade, você pode escolher uma forma dessa de abordar. E a psicologia é uma da área das humanas, né? Ela é biológica e humana. Tem uma parte de pé na biologia também. E as humanas e sociais, então, aí que a gente tem, assim, abordagens que às vezes são totalmente opostas, mas a gente precisa dos opostos. Aliás, aqui na Terra é o lugar dos opostos, né? A gente precisa do claro e escuro, do frio e quente, a gente precisa desses pares de opostos para entender as coisas aqui na Terra. Então, não vou abordar somente a questão da sociologia. Eu fiz assim, eu separei em 2 partes. Uma parte para a gente contextualizar como que a doutrina espírita fala de ciência e como que as ciências humanas e sociais apareceram no cenário histórico, né? E depois também eu fiz uns apontamentos, principalmente no Livro dos Espíritos, né? Que é onde tem mais conteúdo relacionado às ciências humanas, aos conteúdos que a gente vê principalmente em sociologia. E trouxe também alguns outros momentos no Evangelho, na Gênese. Não trouxe nada do Livro dos Médiuns, apesar de o Livro dos Médiuns ser a parte mais apropriada à ciência experimental do Espiritismo, né? Mas como eu vou falar mais das humanas, então a parte das humanas não está tanto no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns está muito próximo do método da biologia, né? De classificação, e também está muito próximo do método da verificação, né? De tentar experimentar, fazer experiências, né? Então ele está muito próximo disso. O Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, que é um compêndio pequenininho do Kardec, que foi feito justamente para explicar o que era o Espiritismo à época do Kardec, ele fala que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, o objeto científico, da parte científica da doutrina espírita, são as relações entre espíritos e nós, ou nós e os espíritos. Como que se estabelece essa relação na metodologia? Através dos médiuns, né? Através da comunicação que se faz com o intermédio de uma pessoa que tem essa habilidade de comunicar-se com os espíritos e de trazer essas informações até as pessoas encarnadas. Como filosofia, como ele fala que ela é uma doutrina também filosófica, ele fala que como filosofia compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então a parte filosófica é tudo que eu posso trazer de conteúdo humano útil para nós melhorarmos a nossa sociedade, né? Para nós melhorarmos as nossas relações sociais, para nós melhorarmos as nossas relações familiares e até a nossa relação conosco mesmo, né? Nos entender melhor e entender o nosso objetivo na vida, nosso projeto de vida, nossa atuação no mundo, né? O que a gente possa fazer no mundo. Ele ainda fala assim, numa síntese menor ainda, ele fala: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, origem, natureza e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o espírito desencarnado na sua relação com o mundo corporal. E também, como encarnar é uma relação do espírito com o mundo corporal, também o processo encarnatório, né? O processo de viver encarnado também faz parte disso. Só que como ele fala muito da questão espiritual, esse é o foco. Porque das relações de estar encarnado, a biologia fala muito bem, né? A medicina trata muito bem né? Essa parte talvez ele não tivesse tanto interesse de pensar as questões mais voltadas
para o estar encarnado somente, mas para o fato de vir para cá e sair daqui, né, que é esse processo que a ciência materialista não olha muito, né, que é, a não ser atualmente a gente pode dizer que já tem olhado bastante, né, mas naquela época não se olhava para esse ponto em específico. Aliás, não se olhava para um tanto de coisas que depois as próprias ciências foram evoluindo, foram crescendo no seu espectro e foram surgindo outras, né. Ele diz ainda que o espiritismo e a ciência se completam. Essa parte aqui que é a base para a minha ordem lógica de propor essa ideia. Ele fala assim, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Então ele percebe que o espiritismo é uma ciência que já não está muito enquadrada nas outras ciências, porque ele fala, o espiritismo é ciência, mas ele fala, ele e a ciência se completam, então ele fala do espiritismo como ciência, mas do espiritismo com a ciência. Então ele faz essa distinção. E ele diz que se completam reciprocamente. Ele diz, a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então ele traz uma busca de uma relação boa entre espiritismo e ciência, né? Ele fala em vários momentos que o espiritismo é uma nova ciência, ele fala a ciência espírita em vários momentos, e ele trata dessa forma. Esse cenário, gente, a gente está em um local em específico, né? Na França, e a gente está numa data em específico, 1857, por aí, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas o Livro dos Espíritos, que marca esse início assim, definitivo da doutrina espírita, né? É 1857. Então, quando Kardec fala, ele fala de um lugar, de um momento histórico, né? Ele está falando de um momento histórico. Ele não tem como fugir disso. Ele é, tanto quanto qualquer um de nós, refém da cultura da época, né? Ele é, de algum modo, atravessado pela cultura da época. Então, a cultura da época o influenciou de algum modo. Outra coisa que não dá para a gente excluir é que ele vivia numa sociedade europeia, onde a França era um grande centro, e um centro assim que estava em uma evidência muito grande naquela época, como o berço de várias mudanças sociais que aconteceram, né? Há poucos anos antes tinha acontecido a Revolução Francesa, e um movimento de transformação política mundial que trouxe grandes transformações sociais e políticas para o mundo. Então não tem como tirar Kardec disso, nem tirar a doutrina disso. E aí, hoje aqui, nós estamos num outro lugar, completamente diferente, em um outro século, e já um outro milênio também, né? Totalmente diferente. Então, nós precisamos localizar hoje, e como está o Espiritismo hoje, né? E aqui, uma coisa que aconteceu, que não aconteceu na época do Kardec, é que aqui a gente ganhou um terceiro aspecto, que ele fazia questão de não ter lá na França, e que a gente passou a ter aqui, porque nós trouxemos o Espiritismo para o Brasil, e aqui é uma cultura totalmente diferente, né? E a cultura daqui transformou o Espiritismo numa religião de grande penetração, né? Então nós não temos como evitar que o Espiritismo aqui é tratado como religião. E isso é uma outra coisa que a gente precisa de localizar nesse cenário. E aí uma outra coisa que a gente precisa também de pensar é que, de algum modo, isso afeta os espíritas brasileiros, né? De algum modo isso afeta o nosso espiritismo, né? E como eu venho trazendo questões da sociologia, talvez uma das contribuições mais importantes que a sociologia possa trazer é que as ciências sociais ajudam a gente a entender esse processo histórico, né? Ajuda a gente a entender algumas situações históricas que fizeram o espiritismo acontecer dessa forma. Eu não vou focar muito nisso hoje, porque senão estenderia muito, mas que é uma forma da gente entender mais profundamente. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, que isso traz para os espíritas brasileiros uma certa crise de identidade. Nós somos ciência, nós somos filosofia, nós somos religião, que eu acho que o Kardec já tinha uma certa crise de identidade. Peraí, o espiritismo vai ser filosofia ou vai ser religião? Porque se você pegar filósofos radicais, eles vão dizer assim, não tem como ser ciência e filosofia ao mesmo tempo. Ou é filosofia ou é ciência, né? Os cientistas, mesma coisa. Não tem jeito de ser metade ciência, metade filosofia. Ou é uma coisa ou é outra. Então, ali naquele cerne, né, já tem uma crise de identidade alojada. Quando a gente traz para o Brasil e ainda entra com uma questão religiosa, a gente corre um sério risco. Um sério risco, que eu já fui picado por essa mosca e já me curei, eu acho que um pouco disso, mas que muitos ainda são picados por essa mosca, que é de pensar o espiritismo como uma religião nos moldes de qualquer outra religião e transformar aqueles 5 livrinhos que a gente chama de Pentateuco kardeciano, que já é uma forma de transformá-lo em religião, né? Porque quando você fala Pentateuco, você lembra Moisés, judaísmo cristão e já lembra todo, né? Você traz todo aquele vigor religioso de algo que está se prolongando.
divulgando. E ainda corre um outro risco de pegar essas regras ou essas instruções ou esses ensinamentos que estão nesses livros e apegar a eles como se eles fossem imutáveis e como se fossem revelação divina que não pode ser questionada, né? Então, para uma cultura que aqui no Brasil nós temos uma boa parte da população muito apegada a isso, né? Não só espíritas, mas de modo geral, o brasileiro em si, muito apegado a questões religiosas, pela própria questão cultural e também por um apego moral a regras trazidas por uma religiosidade, né? Que foi trazida para cá e implantada aqui, a gente pode correr esse risco de nos tornarmos espíritas muito radicais e muito presos a esses livros. Então, tudo que eu vou falar daqui para cá é crítica ao Livro dos Espíritos. Quem for dessa linha muito apegado, que não aceita críticas, eu vou voltar um pouquinho na fala que eu falei agora. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. É fala do Kardec, tá? O Kardec que diz isso. Ó. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Então, o que eu vou trazer aqui é da sociologia para a gente completar um pouquinho o Espiritismo e vice-versa. Certo? E o Espiritismo também completar um pouco a sociologia, porque a sociologia também pode ter muitas contribuições que eu acho que talvez ninguém na sociologia pense, que eu acho que é a minha visão que o Espiritismo me ajuda a ver na sociologia, que eu acho que sem ela nós não vamos transformar a nossa sociedade. Né? Alguns falam que deveria ter uma revolução, eu acho que a revolução que a gente precisa a gente ainda não teve. Na França, um pouquinho antes do Kardec, falaram dela, puseram a palavra fraternidade lá no meio para ficar mais bonitinho, mas ela mesma acho que até hoje a gente ainda não tem. Né? Os ideais da Revolução Francesa, liberdade, direita, liberalismo, liberdade e igualdade, esquerda, socialismo. E a fraternidade, sai com esse trem pra lá que isso não dá dinheiro, e nem dá voto, né? Então, assim, fraternidade é essa que ainda não existe, né? Da forma como precisava ter sido implantada, e essa não existe ainda porque nós ainda não quisemos, né? Nós, como sociedade, ainda não fizemos isso acontecer, né? E aí, o Espiritismo, diz o Kardec, e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria, então a gente precisa, e hoje já tem várias outras contribuições da ciência já pensando nesse ponto, né? Se você pegar pesquisas científicas a nível de saúde, a gente tem várias pesquisas de saúde relacionadas com mediunidade e doenças mentais, mediunidade ou prece, ou atendimento de cura, ou intervenções espirituais em relação à oração, e os benefícios disso no tratamento de diversas saúdes, né? Diversas doenças, na verdade, para chegar à saúde, para a cura. Ou a questão das experiências de quase morte, né? Pessoas que estão... Então, assim, tem várias frentes de estudo científicos desvinculados do espiritismo, e eu acho que o espiritismo no Brasil trouxe também essa contribuição. Eu vejo, por exemplo, o Roberto Lúcio, o pessoal ali do André Luiz, né, em Belo Horizonte, com várias pesquisas nesse sentido, trouxeram grandes contribuições, Marlene Nobre, tem vários estudos de vários hospitais psiquiátricos que aliaram o estudo das doenças mentais ao estudo da espiritualidade e trouxeram grandes questões sobre isso. Então, assim, a ciência se desenvolveu. O espiritismo brasileiro também é ciência, né? Apesar de muitos terem adotado a questão religiosa, a gente tem grupos filosóficos muito bons na área dentro do espiritismo, tem grupos muito religiosos, tem grupos muito científicos também. A gente tem as três coisas aqui no Brasil. Mas aqui a gente ganhou esse terceiro aspecto, que é o religioso, que lá na França não tinha. Né? Ainda sobre o espiritismo e sobre o que o Kardec falava em relação à ciência, eu só pensei na questão 59 do Livro dos Espíritos e fala assim: eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Está falando de um assunto lá qualquer. Eu só peguei essa frase por causa de duas coisas. Porque ele fala ciência positiva e fala inexorável ciência. Então, ciência positiva, para a gente entender que Kardec está falando de uma ciência daquele tempo, né, muito influenciada pelo positivismo, e momento em que positivismo firmava um tanto de coisas na sociedade, e o positivismo é um dos pais da sociologia, né? O Augusto Comte, que é o pai do positivismo, ele é um dos primeiros a pensar a questão de uma ciência da sociedade. Apesar de que a visão dele é um tanto filosófica, que ele abriu espaço para o seu seguidor, do Émile Durkheim, fazer o primeiro estudo científico sociológico, né? Que estudou o suicídio na França e apontou causas sociais para o suicídio, não mais causas só psicológicas e individuais, mas momentos sociais dramáticos para a sociedade podem fazer com que o suicídio aumente ou pode fazer com que diminua de acordo com o estado de maior ou menor desorganização da sociedade, né? Essa até hoje os dados um termo que o Durkheim cunhou chamado anomia é usado para medir, por exemplo, se uma sociedade está com índice de homicídio ou índice de suicídio acima da média, acima
do tolerável, né, vamos dizer assim, para que não exija que a gente tome nenhuma providência mais drástica para mudar alguma coisa na sociedade, para melhorar isso. Então,